tratar com compaixão. Então, nós devemos ser como Jesus, se espelhar em Jesus, seguir aquilo que Jesus nos ensinou através da vida dele, que é esse amor, apesar de tudo que as pessoas nos fazem. Eu quero agora passar para o capítulo 3 e versículo 1 mesmo. Mulheres, sedes vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Aqui ele começa a falar sobre o papel da mulher como uma mulher que edifica a sua casa, né? Uma mulher que ela tem que ser submissa de forma que seja uma mulher que faça aquilo que tem para fazer, seja uma mulher que ela realmente respeite seu esposo como deve ser respeitado. E assim, através da vida dessa mulher, ela vai poder fazer a diferença também na vida do seu esposo. E ele usa o exemplo como se o esposo não fosse cristão, não conhecesse a palavra de Deus, e a esposa sim. E através da vida dela, do jeito que ela trata o seu esposo, ele pode se converter. Ele traz isso. Então, a esposa, ele quer que ela seja uma esposa sábia, uma esposa que realmente seja submissa de forma a ser respeitosa, obediente, aquilo que muitas vezes não é certo de fazer e ela não está vendo. Então o marido aconselha, vamos ouvir, vamos respeitar. Muitas pessoas interpretam essa passagem como algo assim, que a esposa tem que aguentar tudo, que a esposa tem que ser alguém que tem que fazer do jeito que ele quer, porque ela é submissa, porque ela obedece a tudo. E eu acredito que não seja dessa forma, seja de forma uma esposa respeitosa, que escuta aquilo que o esposo faz, que faz os afazeres, que mesmo quando às vezes não faz um lidar com o outro, ela saiba lidar dessa forma, que seria uma esposa submissa. Agora, também vem o papel do marido, que é no versículo 7. Ele fala: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher. Como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, o marido, além da esposa ser submissa, o marido também tem que ser um marido reto, um marido que saiba lidar com sua esposa, sabendo que ela é frágil, de forma que realmente uma mulher é mais frágil, uma mulher é mais delicada, tanto no físico quanto nos sentimentos. Então, assim, tratar a esposa de forma, da melhor forma possível, entender que ela é ali, junto com ele, participantes da graça de Deus. E assim, ele fala que não vão ser interrompidas as orações. Então, o Senhor ouve quem dentro do seu lar também tem que ser obediente, tem que cumprir com a palavra de Deus. Muitas pessoas acham que servir só a Deus e esquece do jeito que trata com o marido, do jeito que trata com os filhos, do jeito que trata com as outras pessoas. E a palavra nos traz algo diferente. Se a gente ama a Deus, então a gente vai fazer conforme que está escrito na palavra. Na palavra fala: amai uns aos outros, amai o seu próximo como a ti mesmo. Fala para a esposa ser uma pessoa submissa, obediente. O marido também ser uma pessoa que saiba lidar com a sua esposa, com as outras pessoas. Então, assim, é tudo algo que tem que ser algo que sustente o outro. Não adianta ser cada um de um jeito e eu sou assim mesmo. Então, muitas vezes a gente vai ter que negar nossas vontades
para que a vontade do outro seja feita. E isso faz parte dos casados, do casamento, tá? Agora eu quero passar. Depois ele fala também bastante, que é bom pra gente ser umas pessoas que buscam sempre as coisas boas, tá? Guardar a palavra de Deus, assim como muitas pessoas na Bíblia que guardavam a palavra de Deus, tá? Mas eu quero focar em alguns versículos específicos. Então eu quero agora passar para o capítulo 5, no versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Aqui ele traz uma palavra para os jovens, né? Que eles têm que ser submissos, que eles têm que obedecer quem é a autoridade na vida deles. Os mais velhos, no caso, ele traz, né? Então, isso vai mostrar o caráter do jovem cristão, do jovem que conhece a Cristo. Assim como na vida de casado, os jovens também têm suas responsabilidades como pessoas íntegras, pessoas corretas, pessoas humildes, participantes da graça de Deus. Aqui ele encerra essa carta, logo depois, trazendo essa palavra e falando onde eles estavam e tudo o que ele estava querendo dizer. Ele salda no final e assim encerra essa primeira carta de Pedro. Agora vamos para a segunda carta de Pedro, que eu quero começar. Ele começa falando uma saudação realmente, falando que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Eu não falei quem é esse Pedro, e eu quero falar para vocês. Esse Pedro que escreveu as cartas é o Pedro, apóstolo de Cristo, que junto com seu irmão André era pescador, junto com seu pai também, e o Senhor chama eles para que eles sejam apóstolos. Então Pedro era apóstolo de Cristo, conviveu com Cristo, tá? Então ele participou realmente de tudo que aconteceu, ele estava ali, ele viu quem era Jesus, como Jesus agia. Então, uma pessoa de muita sabedoria, porque conviver com Jesus, né, nos faz aprender. E eu creio que ele aprendeu muita coisa e por isso que ele faz essas cartas. Eu quero trazer para vocês no capítulo 1 da segunda carta, versículo 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois desta maneira é que vos serás amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele fala que as atitudes que temos, elas serão aquilo que vai nos fazer entrar no reino eterno de Cristo. Então, para a gente ser salvo, para nós entrarmos no reino eterno de Cristo, temos que ter atitudes boas, tá? Agir com piedade. É uma sequência aqui que é falada de algo que depois disso é outra coisa. Exemplo, associar com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. E assim vai seguindo várias coisas que a gente tem que ter em nossa vida, a gente tem que ter esses dons em nossas vidas para que possamos entrar no reino de Cristo, tá? Agora aqui no capítulo 2, versículo 1,
ali na metade, mais ou menos, depois da vírgula, a segunda vírgula, fala assim: assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Então aqui ele traz sobre os falsos profetas, que realmente terão muitos falsos profetas, ele fala. Pessoas que vêm falando que são de Cristo, falando em nome de Cristo, falando que são profetas, mas não são. São falsos profetas, enganadores, pessoas que vêm para corromper aqueles que acreditam na verdade. Eles vêm trazer uma falsa verdade, uma mentira no caso, né? Vem trazer isso para que os cristãos que não leem a palavra de Deus sejam enganados, porque quem lê, quem entende a palavra de Deus, sabe da verdade, então não vai ser enganado por falsos profetas. Por isso a tão importância de ler a palavra de Deus, para que não sejamos enganados por falsos profetas. E hoje a gente já vê isso. Muitas pessoas vindo em nome de Cristo, falando em nome de Cristo, mas que não são de Cristo. Falsos profetas, enganadores, pessoas que vêm para tirar o nosso foco de Cristo e focarmos em nós. Muitas vezes fazer as nossas vontades, falando que está obedecendo, que está agindo conforme que o Senhor tem para as nossas vidas. Então ele aqui, ele fala sobre o que vai acontecer no futuro, e realmente está acontecendo. A gente vê se cumprindo esses falsos profetas vindo e querendo enganar os cristãos. Agora eu quero falar aqui no capítulo 2, versículo 22, parte B. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Isso refere-se a pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas mesmo conhecendo, decidem sair fora dos caminhos. E ele traz como as pessoas são comparadas como o cão que volta ao seu próprio vômito, porque estava na lama, estava no pecado, é salva, então é transformada, mas decide voltar para o lamaçal, perde sua salvação. Então essas pessoas, elas são comparadas ao cão. E ele fala que melhor é que não tivesse conhecido a palavra de Deus, que não tivesse conhecido ao Jesus, ao Cristo que nós servimos. Porque assim seria melhor do que a pessoa ela conhecer e ela decidir voltar ao lamaçal. Ela decidir retornar ao seu vômito. Muito forte isso, muito forte. Então, eu quis trazer esse versículo porque realmente é algo que acontece muito. Muitas pessoas estão aceitando Jesus e depois de algum tempo voltam para aquilo que faziam e tá tudo certo, e tá tudo maravilhoso, e não entendem que isso é pior do que se eles não tivessem conhecido a palavra de Deus. É realmente um cão que ele vomita, vai e depois volta. É difícil, muito dura essa palavra, mas é verdade. Aqui no capítulo 3, ele fala, versículo 8: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, por que eu quis trazer esse versículo? Porque muitas pessoas, elas falam, fala que Jesus vai voltar, fala que vai acontecer muitas coisas, mas nunca chega, nunca acontece.
Jesus tarda, Jesus não chega, não anda logo, como se o nosso tempo fosse o tempo de Deus. Mas não é, o tempo de Deus é um tempo exato, perfeito, e Ele sabe a hora de vir. E nós, com a nossa carne, com a nossa humanidade, com os nossos